Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vamos para a nossa segunda aula de Geometria Analítica, onde eu vou falar sobre distância entre dois pontos. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Então aqui a gente tem os pontos, tá? Ponto A e o ponto B, e aqui então eu tenho as coordenadas XA, YA, XB e YB. Tá? E a forma então para calcular a distância entre os dois pontos é essa aqui, ó, tá? Então a distância de A até B ao quadrado é igual entre parênteses xb menos xa ao quadrado mais entre parênteses yb menos ya elevado ao quadrado. Tá? Outra forma de apresentar essa forma é o quadrado desse lado extrai a raiz quadrada do outro. Tá? Se a gente olhar ela, a gente vê que ela é muito parecida com o Teorema de Pitágoras, tá? Porque ela é oriunda do Teorema de Pitágoras. Na verdade, quando eu faço xb menos xa aqui, eu estou calculando a distância no horizontal aqui, ó, eu estou calculando esse cateto aqui desse triângulo, ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó. Então na verdade eu estou calculando a distância horizontal de xb menos xa, e aqui no y, aqui yb menos ya, eu estou calculando a distância na vertical, ou seja, esse cateto aqui, ó. Então ela é uma fórmula oriunda do Teorema de Pitágoras. Então vamos ver um exemplo. Exemplo 1 aqui, que diz o seguinte: determine a distância entre os dois pontos, sendo que o ponto A tem coordenadas x igual a 8 e y igual a 3, e coordenadas B, x igual a menos 4 e y igual a 8. Então, aplicando a fórmula aqui, a distância de A até B ao quadrado é igual a xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. Vamos substituir na fórmula ali. Ó. Então, o xb vale menos 4, o xa vale, vou substituir aqui, fica menos 8, ó. Então vai ficar menos 4 menos 8, eu vou ter que usar a regra dos sinais ali, então tenho dois números com o mesmo sinal, soma e conservo o sinal negativo. A mesma coisa eu fiz no YB aqui, ó. YB seria 8 menos o YA, que é 3, então 8 menos 3 deu 5, 5 elevado ao quadrado. Ó. Qualquer número negativo elevado ao quadrado resulta em um número positivo. Tá? Então, se eu por acaso me enganar aqui e inverter, né, a ordem aqui, fizer xa menos xb, não vai alterar o resultado aqui, porque eu estou elevando ao quadrado. Tá? Então, menos 12 elevado ao quadrado fica menos 12 vezes menos 12, que vai dar 144. 5 elevado ao quadrado vai dar 25. Tá? Então, 144 mais 25 deu 169. A distância de A até B ao quadrado é igual a 169, quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro, raiz quadrada de 169, então é 13. Então essa é a distância do ponto A até o ponto B. Então aqui vamos confirmar no GeoGebra a distância entre os pontos A e B, né, que nós encontramos no cálculo ali. Tá? Vamos ver se fecha o mesmo valor. Então, aqui ó, eu vou digitar as coordenadas aqui na entrada ali, caixa de entrada, né? Abre parênteses, digita o x8, vírgula, o y3 e tecla Enter. Então tem o ponto A ali, tá? Aparece aqui as coordenadas aqui na janela de álgebra. Ó. E se eu quiser até selecionar no da direita aqui, ó, propriedades, né? Eu posso colocar as coordenadas ali também. Ó. Então vou mudar aqui, ó, exibir o rótulo, vou escolher a opção nome e valor. Ó. Então, digitando o ponto B também, então abre parênteses, coordenadas, então aqui o x é menos 4 e o y é 8, tecla Enter. Ó. Tá aí o ponto B, posso fazer a mesma coisa, seleciono em cima, botão da direita, propriedades, escolhe a opção aqui, nome e valor e fecha. Então aqui tem os dois pontos. Aí para calcular a distância do A até o B, eu venho aqui nessa janelinha aqui, ó, de centímetros, ó, pode ver que quando seleciona ela, diz ali distância, comprimento ou perímetro, tecla em cima dela, seleciono o ponto A, seleciono o ponto B. Ó. Já me deu então a distância entre o ponto A e o B, que é igual a 13. Fechou com o resultado que nós encontramos no cálculo, né, com a aplicação da fórmula. Então vamos ao nosso segundo exemplo aí, determinar o perímetro do triângulo cujos vértices A, B e C têm as seguintes coordenadas. O A é o x igual a 1, o y igual a 5, o B o x igual a menos 2, o y igual a 1, e o C o x igual a 4 e o y igual a 1. Então o que eu tenho que fazer aqui primeiro? A primeira coisa que eu tenho que fazer é
construir aqui esse meu triângulo, ó, marcando as coordenadas no ponto cartesiano. Ó. Pode ver que o ponto A está aqui, ó, o x é 1, positivo, e o y é 1. Ó. É o primeiro ponto aqui. Depois o ponto B, o x é igual a menos 2 e o y igual a 1. Ó. Marquei ali o segundo ponto. O ponto C, o x é igual a 4 e o y é igual a 1. Unindo esses pontos, eu vou ter esse meu triângulo ABC. Ó. Então, o que quer que se calcule aí? O perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho que, para isso, descobrir a distância de A até B, mais a distância de B até C, mais a distância de C até A, aplicando aquela fórmula que eu passei anteriormente. Então, vamos primeiro calcular a distância de A até B. Ó, a distância de A até B é a mesma fórmula, né? Então, é só substituir os valores aqui, ó. O xb é menos 2, o xa é 1, né, mas aí vou ter o menos da fórmula, o yb é 1, menos o ya, que é 5. Então, calcula aqui a diferença, aqui eu tenho dois números com o mesmo sinal, soma e conservo o sinal, né? Então, aqui vai dar menos 3, aqui 1 menos 5, sinais contrários subtrai, né? Então, menos 4. E aqui, então, vou fazer menos 3 elevado ao quadrado e menos 4 elevado ao quadrado, que vai dar 9 e 16. 9 mais 16... a distância de A até B ao quadrado é igual a 25, quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro, raiz quadrada de 25, então vai dar 5. Descobri a primeira distância. Agora nós vamos calcular a distância de B até C. De novo a mesma coisa, só que aqui eu tenho que cuidar das letrinhas, né? Se é de B até C, eu vou fazer de xc menos xb e yc menos yb. A fórmula é a mesma, só mudei as letras ali, tá? Estou indo de um ponto até o outro. Então, o xc é 4 menos da fórmula, né? O xb, que é um número negativo, que é menos 2, mais o yc, que é 1, menos o yb, que é 1 também. Ó. Então, aqui eu tenho que usar a regra de sinais. Menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 4 mais 2. E aqui 1 menos 1 vai dar 0. Tá? Então, 4 mais 2 dá 6. 6 ao quadrado 36, aqui é 0. 0 ao quadrado vai dar 0 mesmo. Né? Então, a distância de B até C elevado ao quadrado é igual a 36. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro, raiz quadrada de 36 é 6. Descobri a distância de B até C, agora falta só calcular a distância de C até A. Então, mesma coisa, estou calculando a distância de C até A, então vou fazer xa menos xc elevado ao quadrado, ya menos yc elevado ao quadrado. Então, o xa é 1, o xc é 4, 1 menos 4, o ya é 5 e o yc é 1. Então ficou 5 menos 1 e 1 menos 4. Então menos 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado, que vai dar 9 mais 16. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro, raiz quadrada de 25, então é 5. Descobri a terceira distância, que é a distância de C até A. Então, após calcular as três distâncias, né, eu tenho aqui o valor dos perímetros, da distância de A até B, de B até C e de C até A, é só somar as três distâncias e encontrar o perímetro. Então, a distância de A até B deu 5, a distância de B até C deu 6 e a distância de C até A deu 5. Então, somando as três distâncias, encontrei 16. Bom, então aqui, utilizando o software GeoGebra, tá? No exercício 2, aqui no exemplo 2, vamos representar aquele triângulo ABC. Tá? Então, usando as coordenadas aqui, A igual a x1, o y é 5. Né? Então, vamos escrever aqui. Ó. O x é 1, vírgula, o y igual a 5. Enter. Marquei o primeiro ponto ali. Depois o ponto B. O x é menos 2 e o y é 1. Enter. E depois o C, o x é 4 e o y é 1. Enter. Marquei os três pontos aqui. E agora que eu vou selecionar esse íconezinho aqui que diz polígono. Tá? Teria outras opções aqui, mas a gente pode pegar esse primeiro aqui mesmo, que é o polígono. Seleciono o ponto A, seleciono o ponto B, o C e o A aqui, ó, ele vai fechar. Tá? E depois eu posso então determinar as distâncias aqui. Ó, venho aqui nesse ícone, escolho
Distância, comprimento ou perímetro. Vou clicar aqui, clica no ponto A, clica no ponto B. Ó, ele me deu aqui a primeira distância do A até o B, que deu 5, ó, que foi o resultado que nós encontramos no cálculo ali. Vamos fazer para o ponto B até C. Ó. Clica no B, no C, ó, deu 6, também confirmou. Ó. Vamos movimentar ele um pouquinho para baixo aqui. Depois clica no C, no A. Tem que selecionar lá primeiro, né? Clica no C e no A. E ele vai me dar então a distância de C até A. Tá? Então encontrei todas as distâncias aqui. E agora vou selecionar o perímetro, é o mesmo comando. Ó. Só que aí o que vai mudar? Ó? Se eu movimentar o cursor bem em cima do triângulo, ó, ele aparece todas as linhas selecionadas ali. Ó. Se eu posicionar em cima de uma só, fica só uma, vai dar só a distância. Mas se eu selecionar no meio aqui, ó, ele vai ter aparecido escrito aqui, triângulo, polígono de A até B até C. Ou eu venho aqui na janela de álgebra, ao lado aqui, ó, e seleciono o polígono, ele vai ficar todo selecionado ali, ó. Tá? Mas clicando bem no centro aqui, ó, ele já vai me dar o perímetro. Ó. Perímetro ABC, então, é igual a 16, que confirmou o resultado do cálculo. Então, nós podemos utilizar o GeoGebra, né, para confirmar os cálculos que eu fiz ali. Né, a distância entre dois pontos e o perímetro. Bom, então vamos ver o exemplo 3 aqui, que diz o seguinte, ó, sabendo que o ponto P pertence ao eixo das abscissas, o eixo OX, está equidistante, é a mesma distância do A e do B, determinar as suas coordenadas. Tá? Então, como está dizendo aqui que o P pertence ao eixo das abscissas, significa que o Y vale 0. Então, o valor da coordenada Y eu já sei, é 0. Falta só descobrir, então, o valor da coordenada X. Tá? Bom, ele está dizendo também que o ponto P é equidistante do A e do B. O equidistante significa que é a mesma distância do ponto P até o A e do P até o B. Tá? Então, como está dizendo que é equidistante, né, usando o método analítico, eu posso dizer que a distância do A até o P é igual à distância do P até o B. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, também é a mesma coisa. Mesmo que se eu tivesse a distância de A é 4, a distância de A até P e de P até B é 4, se eu elevar os dois lados ao quadrado vai dar 16. É igual, é a mesma coisa. Fazendo isso, eu posso substituir pela fórmula que eu passei anteriormente, ó, que é calcular a soma das duas distâncias elevado ao quadrado, né? E aí eu vou estar encontrando a hipotenusa no caso. Tá? Então, fazendo aqui de A até P, eu vou fazer xp menos xa elevado ao quadrado, mais de yp menos ya elevado ao quadrado. A mesma coisa do outro lado, de P até B, xb menos xp elevado ao quadrado e yb menos yp elevado ao quadrado. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu só não vou ter a coordenada xp, o resto dos valores eu tenho todos. Então, o xp vale quanto? É x, é o que eu não tenho, menos o valor da coordenada xa. A xa eu tenho, é 4. Ó. A mesma coisa aqui para o yp. O yp a gente já viu como está em cima do eixo, né? Então, o valor de y é 0. O ya é 2. O xb é 8. O xp também x, não tenho. O yb é menos 2 e o yp nós já vimos é 0. Então, substituindo todos os valores aqui, vai ficar dessa forma. Então, aqui o que acontece? Eu tenho x menos 4 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que x menos 4 vezes x menos 4. Né? Fazendo a multiplicação em chuveirinho ali, eu vou ter x vezes x vezes menos 4. Tá? É a mesma coisa depois. Então, o que vai me resultar isso? X ao quadrado menos 8x mais 16. Mesma coisa que 0 menos 2 vai dar menos 2 elevado ao quadrado é 4. Do outro lado, 8 menos x elevado ao quadrado, 8 menos x vezes 8 menos x, que vai resultar 64 menos 16x mais x ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4. Então aqui ó, já dá para mim ver que eu vou ter x ao quadrado dos dois lados. Eu vou poder eliminar o 16, eu vou somar com o 4 aqui, que vai dar 20. O 64 eu vou somar com esse 4, que vai dar 68. Tá? Então, o x ao quadrado eu já eliminei aqui. Ó. Ficou só menos 8x mais 20 igual a menos 16x mais 68. Passando o 16x para o outro lado, ele está subtraindo, ele passa para o outro lado
somando, não existe troca de sinal, é troca de operação. Então 16 negativo, passa para o outro lado somando, então eu vou ter 16x menos 8x. Do outro lado eu vou ter 68, o 20 que está somando passa para o outro lado subtraindo, 68 menos 20. 16 menos 8 dá 8x, 68 menos 20 dá 48. O 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então 48 dividido por 8 vai dar 6. Tá? Então encontrei o valor de x, já sei que as coordenadas do ponto P é x igual a 6 e y igual a 0. Ah, você ainda não entendeu como é que eu fiz o x menos 4 elevado ao quadrado, né? E o 8 menos x elevado ao quadrado. Então vamos ver aqui como é que fica. Então, x menos 4 elevado ao quadrado, na verdade, x menos 4 vezes x menos 4. Fazendo o chuveirinho aqui, ó, vou fazer então o x vezes x, depois o x vezes menos 4, o menos 4 vezes x e o menos 4 vezes menos 4. Isso vai resultar, ó, o x vezes x deu x ao quadrado, o x vezes o menos 4 deu menos 4x, tá? O menos 4 vezes o x aqui deu menos 4x de novo, e o menos 4 vezes menos 4 deu 16 positivo. Então aqui, ó, olha o que acontece, eu tenho dois números que estão multiplicando só o x. Esses dois números têm o mesmo sinal, então eu posso somar e conservar o sinal. Vai ficar 4 mais 4, 8, e conservando o sinal ficou menos 8. Então deu aquele resultado que nós vimos anteriormente ali, o x ao quadrado menos 8x mais 16. Do outro lado, a gente tinha 8 menos x elevado ao quadrado, que na verdade é 8 menos x vezes 8 menos x. Então eu vou fazer o mesmo processo de novo, né? Chuveirinho ali, 8 vezes 8, 8 vezes menos x, depois o menos x vezes 8 e o menos x vezes x, tá? Que vai resultar nisso aqui, ó. Tá? Então, aqui de novo, tem a mesma situação, ó, dois números com o mesmo sinal, os dois estão multiplicando só o x, então eu vou somar os dois e conservar o sinal negativo. Então ali vai ficar menos 16x. Tá? Então ficou 64 menos 16x mais x ao quadrado. Então é o resultado que eu tinha ali antes. Então quem ficou na dúvida está esclarecido. Vamos continuar a nossa aula. Nós podemos representar isso também pelo método gráfico, aqui para confirmar esse meu resultado. Ó. Então se eu pegar e marcar as coordenadas do ponto A aqui, 4 e 2, ó, x igual a 4, y igual a 2, o ponto A está aqui. Ó. No caso, o B, o x é 8 e o y é igual a menos 2. O ponto B está aqui. Se eu pegar uma reta, uma reguinha ali, e traçar uma reta do ponto A até o ponto B, eu vou ver que ele vai passar bem em cima do 6 aqui, ó, confirmando o resultado que eu encontrei pelo método analítico.